Então, o ebiatra é o médico que atende de 10 a 20 anos, tanto feminino como masculino. Então, é o clínico, é o pediatra que faz a puericultura e prevenção de doenças e tratamento de doenças. Então, ele vai avaliar crescimento, desenvolvimento, trabalhar com nutrição, trabalhar com sono e as doenças mais comuns para essa faixa etária. Infelizmente, também doença crônica, como obesidade, hipertensão, depressão, todas as doenças infecciosas, né, sarampo, cachumba, rubéola, infecção respiratória, rinite, asma. Então, é o pediatra especialista nisso. O que acontece quando tu vai no ginecologista e não tem o pediatra ou o ebiatra? O ginecologista vai focar na parte só da puberdade e não vai focar na questão do crescimento, na alimentação, medidas de outra ordem, né? De nutrição, de ponto de vista de saúde, de imunização ou de outra questão. Então, ele funciona. Por que o menino não deve ir para o urologista? Porque também o urologista vai focar no desenvolvimento renal. Então, o gineco e o uro, ótimo ir, mas não é este foco integral que a gente pede, né? Então, o que o ebiatra trabalha? Com atenção integral do adolescente. Então, ele avalia familiar, ele avalia a escola, avalia todas as áreas, né, que circulam, né, que é importante no adolescente, que é este indivíduo que a gente comentou. A adolescência como especialidade médica o primeiro título de especialista começou em 1998. E este ano, o meu ambulatório no Conceição tem 35 anos de atendimento de adolescentes. Então, todas vocês já podiam ter ido há horas. 35 anos. E quando tu fala em adolescência, nós estamos falando de um período de mudanças físicas, emocionais, psicológicas, que é um fenômeno cultural. Então, se determinou a sociedade que neste período é a adolescência. Qual é a principal característica da adolescência? É sair da infância para chegar à idade adulta, né? Então, basicamente, isso seria a adolescência. Do ponto de vista social, é a questão de a capacidade de ter autonomia, de decidir trabalho, de poder escolher parceiro, de poder fazer uma família, de escolher profissão, de se independizar, né, de outras pessoas. Isso é ser adulto. Então, a adolescência é aquela transição onde que tu tem capacidades de sair da criança para ser adulto, né? Se a gente for ver este aspecto, talvez nenhuma de vocês aí possa ser adulto. Pode ser que vocês 4 dependam de gente, escolheram a profissão, mas são dependentes de outras pessoas. Então, culturalmente, isso pode servir, por exemplo, para uma família que vocês vão atender num posto de saúde, onde a menina com 16 anos tem um filho, é casada e vive de faxina. Essa é uma adolescência já com perfil de ser adulto. Outra, um estudante de medicina, pode ser só independente quando acabar a residência. Né? Então, são fases diferentes. Então, isso é ser adolescente. O que determina, do ponto de vista físico, é a puberdade. Então, dentro do período da adolescência, tem um fenômeno que é sempre igual, é inexorável, acontece em qualquer lugar do mundo, que é a puberdade, que é característica pela mudança, maturação sexual. Quando a gente diz puberdade, nós estamos falando de se encher de pelos, né, do ponto de vista da palavra, né? Então, quando começa a puberdade, nós deixamos para lá a criança e começamos esta parte do indivíduo que vai se transformar num adulto, né? Esta visão, esta puberdade, dura de 2 a 4 anos. Então, a parte de física dura 2 a 4 anos. A parte social, às vezes, pode demorar 20 anos. Pode ser que nunca consiga ser independente. Algumas questões, por exemplo, nós tivemos um Ministério da Juventude, que queria que a juventude fosse dos 15 aos 29 anos. Como este fenômeno, né, que, digamos assim, tardou muito a independência de várias coisas. Então, quando nós estamos falando disso, nós temos que separar essas duas coisas. Quando vocês falam de puberdade, nós estamos falando a modificação, maturação sexual. Esta maturação sexual, ela é definida por 3 coisas, que são as variações do Tanner. Tanner foi um pediatra que bolou, né, por observação, numa colônia de férias inglesa, onde, no período das férias dos colégios, eles reuniam 3.000 crianças, e aí ele começou a observar nesse local as 3.000 crianças e começou a olhar o que um de 10 tem, um de 11, 12, 13, 14, e foi ver o que tinha de diferente. E ele viu que tinham 3 coisas que mudavam nessa faixa etária. A mama, né, os pelos e a genitália. Então, a genitália masculina muda. Então, o que acontece? A puberdade na menina, o primeiro episódio que acontece, normalmente, 90% dos casos, é o aparecimento do broto mamário. Então, este broto mamário é que dá o estímulo do crescimento. O broto mamário começa a aparecer e nesse Tanner se diz que é M2. M1 é desde que nasce até iniciar o broto mamário. O broto mamário, então, é M2. E vai até M5, que é a mama adulta. Então, o Tanner aqui, dentro da maturação da puberdade, nós vamos ter variações. Então, M de mama. Então, M1, 2, 3 e 4 e 5. Ele viu também pelos, então os aparecimentos dos pelos. Então, o pelo no genital começa fino, encaracola, tapa assim, tubiana e cresce na raiz da coxa, que são os estágios do pelo, P1, P2, P3, P4, P5. Genital, o G começa no menino, aumento do testículo, então o testículo cresce, a bolsa escrotal aumenta. Então, a bolsa escrotal, desde o menino que nasce até entrar em puberdade, é igual. Na puberdade, ela vai começar. E quando que o menino entra em puberdade? Ao redor dos 13 anos. A menina entra na puberdade ao redor dos 11. Só que é normal entrar com 8
ou até 16, com o final. Então, a média é ao redor dos 11 anos, entre 10 e 11 anos. E aí ela menstrua normalmente 1 ano e meio, 2 anos depois, que é ao redor dos 12, 13, como média. O menino, ele começa um ano depois, então normalmente com 3 anos é a média, e aí ele atinge a maturação 1 ano e meio depois. A maturação da puberdade na menina é o quê? O top, chegou na idade adulta na menina. Menstruação? Isso. Então, menstruação é o término da puberdade. E no menino é a semenarca. A semenarca é a primeira ejaculação. Então, a semenarca é no menino e a menarca é na menina. Então, este é o evento que diz é adulto, tá? Mas é uma guria de adulto, do ponto de vista físico, é. Vai ter um ajuste de mais ou menos 6 meses a 1 ano, onde o corpo ainda está em movimento. Por quê? Porque os ovários que dão os ciclos menstruais ainda não estão ovulando corretamente. Por não estarem ovulando, é que a menina pode ainda crescer depois da menstruação. Então, a gente vai ter, quem menstrua cedo, normalmente são as mais baixas. Quem menstrua mais tarde são as mais altas. E nos meninos, a gente tem isso um pouco mais tarde. Então, o pico do desenvolvimento vai ser ao redor dos 14 para o menino, né? E que é diferente da menina. O que tem de grande diferença também na puberdade, feminina e masculina? As meninas vão crescer antes da menstruação. E elas menstruam quando elas estão entre estágio 3 e 4. Ou seja, já tem mama e tem pelos. Aí elas menstruam. Mas elas param de crescer 6 meses antes da menstruação. Então, aí, ela diminui o estirão do crescimento. O estirão do crescimento é antes de menstruar. Então, quando vocês forem examinar crianças, ver alimentação, ver sono, vocês têm que estimular que isso seja antes da menstruação, porque depois da menstruação o crescimento não muda. A saúde muda, mas o crescimento não. Então, é importante avaliar meninas antes dos 12 anos. Para poder comer, para tudo poder desenvolver. Os meninos é um pouco diferente das meninas. Os meninos vão ter o estirão quando estão em Tanner 3 para 4, ou seja, eles têm pelos, o testículo já cresceu, o pênis já cresceu, aí eles têm estirão do crescimento. Então, eles precisam ter o desenvolvimento hormonal para crescer, que é diferente da menina. Então, os meninos, quando tiverem ao redor dos 13 anos, vocês que vão poder examinar, vocês têm que chamar a atenção disso. Um fato importante é que para crescer, a gente precisa do hormônio do crescimento. E o hormônio do crescimento funciona noturno, porque ele precisa da melatonina em alta. E a melatonina é um hormônio que só funciona de noite. De noite, mas o corpo sabe o que é luz? Não. O corpo sabe que é luz. Se está tudo apagado, a melatonina consegue aumentar. Se tem essa luz do celular no meu olho, não vai funcionar a melatonina do ponto de vista normal. E aí, essas crianças que passam a noite jogando, as pessoas que não dormem bem, vão crescer menos do que as outras. Do pediatra, né, é uma consulta voltada, cujo paciente é a criança, mas ele tem que abordar a informação do pediatra é dada pelo acompanhante, pela família, né? O que eles estão sentindo, onde é que ele vai, né? No adolescente, o foco nosso é o adulto, o adolescente. E o pai é secundário, o pai, né, digamos, a mãe, os cuidadores é secundário. Então, o grande conflito é justamente porque vem com uma impressão que do pediatra que eles que falam, e quando chega no médico pediatra né, o adolescente que fala. Então, ele tem que se expor, ele tem que falar, né? Por momentos separados. A consulta tem um momento que é com o adolescente e com seu familiar, tem um momento que é só com o adolescente, né? Por causa disso, para poder criar um clima de poder conversar. Uhum. Com certeza. Esse transtorno alimentar, por exemplo, é uma patologia em que o pediatra tem uma expertise muito importante, né, no atendimento junto, claro, com a saúde mental. Porque esse não é uma patologia que tu vai atender sozinho, porque tem uma gama de situações em que tu vai atender. Por exemplo, asma, rinite, isso o pediatra atende. Ah, então não pode ir no otorrino? Não, pode ir no otorrino. Mas se, por exemplo, nós tivermos um adolescente que está com atraso menstrual, obeso, com asma e rinite, se a gente for mandar para o especialista, nós vamos especializar, mandar para o otorrino, para o pneumo, para o nutrólogo, entendeu? Então, cada um fica com um pedaço. E ele já é com alteração de imagem corporal, já está no crescimento. Então, nós vamos separar ele vai ser orelha, vai ser ouvido. Aí, isso é muito pior. E a gente sabe, né, quem tem experiência disso, que quanto mais médico tu tem, a chance de ser menos atendida é muito grande. Por causa disso. Então, quem organiza é um médico. Ele centraliza e encaminha para os outros. Mas ele tem que saber, ou o paciente tem que saber quem é o teu médico. E o clínico, né, é um médico que todo mundo devia, pelo menos uma vez por ano, ter um médico. Uma revisão clínica. Não é laboratório. Porque senão, o que acontece? Muitas vezes, eu estou com dor de estômago, eu estou enjoada, onde é que eu vou? Para uma emergência. Aí eu faço tudo que é exame, e aí mando para o especialista. Mas se eu tiver um clínico, eu posso ser examinada e diminui muito, né, as internações, o pedido de exame, porque senão fica toda uma série de situações. É isso. É o que a gente está comentando. Então, assim, a adolescência
tem alguns lutos, né? Lutos é o seguinte, tu perde alguma coisa, né? Então, uma das coisas que tu perde o corpo infantil, né? Eu tinha um corpo e na adolescência eu perdi, por causa que eu entrei na puberdade. Junto com esse luto do corpo, tem a questão do luto pelos pais. Aquele pai, no desenvolvimento, nós vamos ter um pai que eu achava maravilhoso, eu achava que era mais rico, mais chique, mais maravilhoso. E aí eu começo crescendo, observar que ele não é tão rico, ele não é tão maravilhoso, ele fica chato. Então eu começo os ídolos, né? A minha mãe era a mais linda do mundo. Aí daqui a pouco eu olho, mas ela não é linda, ela é chata, ela é baixa, eu fico maior que ela. Então tu começa a reavaliar essa situação. Então o corpo infantil, os pais, né? O teu posicionamento. Então, são perdas que tu vai fazendo, né? Em que isso modifica muito teu desenvolvimento. Então, tu começa a querer o quê? Um igual. Quem é que tem o mesmo problema de altura, que tem o mesmo problema de menstruação, que gosta mesmo do sertanejo? A minha amiga. Então, eu começo a me grudar em grupos. Eu vou ser patinadora. Eu vou gostar de vôlei. Eu gosto de, sei lá, de tocar violão. Então, eu vou procurar iguais. Mas daqui a pouco, essa procura por iguais, eu não gosto mais de violão. Eu gosto de patins. Então, eu vou para patins. Então, esta procura por iguais é que vai fazer eu crescer. Então, é bom, mas eu tenho que crescer. Então, é o contraditório. Eu também vou brigar comigo, porque eu não sei mais se eu gosto ou não. Então, eu vou brigar com a mãe, eu vou querer o tempo. Eu tenho um deslocamento temporal que é enorme, assim, eu não sei o que é tempo. Se eu disser assim, olha, eu tenho prova para hoje. Eu vou achar que dá ainda. Mas na realidade não dá. Hoje é hoje. Vocês tiveram prova para hoje. Então, se vocês não estudaram semana passada, não vai conseguir passar esse ano. Então, a prova não. Mas eu acho que eu vou conseguir estudar para a semana. Então, tudo isso faz parte do pensamento mágico, né, da adolescência. Da mesma forma que se eu transar sem camisinha, não vai dar nada. Eu não vou pegar nada. Né? Então, adolescente não vai pegar nada. Porque não vai dar. Só que dá. E transar sem camisinha engravida, pega HIV, pega doença infecciosa, né? Mas eu tô apaixonado, aí aquele marco da onipotência baixa, né? No segundo mês de namoro, eu não uso mais camisinha e tô numa boa porque eu tô apaixonado. Na minha cabeça, aquilo é eterno e vai dar tudo certo, né? Só que muitas vezes não é assim que conta. Então, características da adolescência tem isso. Então, a questão da onipotência, a questão de busca de iguais, né? A questão da busca de um corpo que eu acho melhor, né? Então, eu quero cabelo crespo, eu quero cabelo loiro, então eu vou mudar, eu vou botar só preto, né? Então, são essas situações assim. Pode ser pares de afetos ou pares de companhia, né? O meu afeto é na questão de eu achar alguém igual. Então, assim, eu gosto de tocar violão. Então, eu vou me dar com quem gosta de tocar violão. Ou eu sou crente, eu gosto da igreja. Eu vou me dar com alguém que é crente. Ou eu gosto de me vestir de preto. Eu vou me dar com alguém que gosta de vestir de preto. Gosta do mesmo clube. Então, eu vou procurar esses iguais, né? Dentro desses iguais, eu vou começar a sofrer muito. Porque eu vou descobrir que o igual não é bem igual. Né? É quase igual, não é igual. Então, esses iguais podem começar a mudar. Então, a minha melhor amiga era X. Daqui a 6 meses, a melhor amiga se apaixonou pelo Pedro e não quer mais saber de mim. E aí é um sofrimento, porque eu achava que a minha melhor amiga ia ser pro resto da vida, e não é. Né? Então, não é essa coisa. Aí a frustração é que vai funcionar. O que tu vai fazer com a tua frustração? E muitas vezes a frustração faz tu comer bobagem, tomar um porre, né? Tomar remédio, se cortar, ansiedade, né? A questão da violência. Né? Então, isso tudo é pela necessidade de se frustrar. E a adolescente tem uma dificuldade muito grande de se frustrar. E mais em relação, assim, a pares no sentido de namoro, iniciar uma relação? Isso. Aí a questão do namoro é que, como eu sou onipotente, apaixonado, eu vou me dar tudo naquele momento. E aí eu vou esquecer tudo o resto. E naquele momento, o João é a coisa mais maravilhosa do mundo, ou a Maria, não importa. Né? Então eu vou me dedicar a isso, e quando eu me dedico a isso, eu estou focada a dar todo o meu empenho, toda a minha energia para aquele momento. Só que às vezes, o que acontece? Eu me frustro. Aquele João que era maravilhoso passa a não ser maravilhoso porque ele olhou para minha amiga. E neste momento, o tempo, como é muito diferente, eu não quero mais saber, eu vou trocar pelo Joaquim. Então, essa troca de amores não é porque tu é promíscua, não é porque tu é assim, é porque tempo, a paixão é muito rápido. Às vezes tem promiscuidade, mas muitas vezes tem uma questão de frustração, muitas vezes tem essa questão toda de mudança de tempo, né, por causa do tempo. Para mim, é que nem a palavra adolescência é aborrecente. Entendeu? É uma coisa pejorativa que me incomoda muito, assim, né? Porque, assim, parto no sentido de quê? De um novo renascimento, de um crescimento, porque parto é uma coisa dolorosa, entendeu? Qual é o contexto disso, né? Se tu for dizer que é um novo crescimento, na realidade é um novo crescimento, né? A gente vai ter todas as questões, por exemplo, né, as fases do desenvolvimento que vocês vão aprender, do desenvolvimento psicológico, oral, anal, fálico, tudo essa coisa, essas vão voltar, é verdade, entendeu? Então, essa maturidade, né, do emocional vai voltar. Então, nós vamos ter fase oral, vamos ter fase anal, vamos ter, assim, né, essas situações. Do ponto de vista, por exemplo, de renascimento, né, crescer de novo, talvez, né? Mas me parece mais pelo menos essa escuta, não sei o contexto, qual é o livro que tu está dizendo, mas mais uma coisa mais de
pejorativo, assim, não de uma coisa assim, que é o que, por exemplo, incomoda aborrecente, né? O que é aborrecente? Aborrecente, para mim, é uma coisa pejorativa. Eu acho os adolescentes ótimos, dentro do todo o contexto que são. Eles são intensos, eles mudam de opinião muito rápido, né? Então se frustram, né? Mas eles são participativos, eles são engajados. Então, como fazer com que toda essa energia, que é emocional, psicológica, metabólica, hormonal, seja por uma coisa boa, né? Que é o quê? Não deixando ter ócio, né? A pior coisa para adolescência é ócio. Existe um ócio que o crescimento cansa e eles ficam mais lerdos, eles se atiram no sofá, eles dormem. Tu tem esse cansaço, é verdade, né? Talvez vocês tenham vários adolescentes no primeiro ano da faculdade, né? Quem entrou com 17 são adolescentes, né? Então vocês têm vários colegas, eu não sei que idade vocês têm, né? Que idade vocês têm? Nossa, gente, 21. Então, assim, faz parte também disso, de vocês estarem saindo da adolescência, né? Então, assim, quanto de diferente, quanto é importante, né, vocês terem esse cuidado. E o que eu falo que vocês lembram, né, daquele momento logo anterior aqui, né? Escolha de profissional, que é coisa mais complexa que escolher a profissão, né? Então, assim, qual é a profissão que vocês vão querer? Vocês querem ser médica? Estudaram feito umas loucas? Quantos anos estudaram para passar, para fazer? Então, que dificuldade é isso? Então, enquanto isso, a mãe brigou, vocês comeram mais, vocês ficaram hipertensos ou não, tiveram doença ou não, se deprimiram, né? Então, todo esse contexto nessa questão grande que é essa mudança. A gente aborda, né, essa questão do desenvolvimento em que tem essas questões das fases e que isso tem um impacto. Só que, claro, né, a questão pejorativa é complexa, né? Que nem o bullying, né? Por quê? Porque tu está caracterizando uma coisa que é fisiológica e esperada, né? Do não. Existe um termo que é síndrome da adolescência normal. Né? Se vocês vão procurar no livro, ele caracteriza 10, 12 situações, crise de religiosa, deslocamento temporal, então, várias questões em que se tu juntar tudo numa pessoa, tu vai dar um psicótico. Alguém que muda do lado para o outro, que tem crise religiosa, que tem alteração, é um psicótico. O que ele quer dizer é que isso tudo vai variar, dependendo desse sintoma, da intensidade, né, do prejuízo social, da frequência, entendeu? Então, a frequência, a intensidade, o prejuízo é que vai caracterizar isso como normal ou não. Então, quando tu diz que eu espero que o adolescente seja questionador, é verdade. Se ele ficar muito pacífico, eu posso ficar, assim, né, em termos de desenvolvimento, preocupado. Um adolescente muito silencioso, né, trancado no quarto, pode ser muito pior que um adolescente que queira sair toda noite. Porque o que tu está fazendo no quarto, no computador, que tu não tem acesso? O computador é a rua, né? As pessoas têm uma falsa ideia que a internet é seguro. Não é. O computador é a rua. Eu sempre digo, o computador, quando tu postar qualquer coisa, né, na internet, é o seguinte, tu pega ali a Fevale, né, lá em cima, bem em cima, né, e tu grita e posta lá de cima para o morro todo ver. Se tu segura isso que tu fez, pode postar na internet. Agora, se tu não garante isso, tu não posta. Né? Então, essa questão toda é quanto isso faz essa diferença. São 4 coisas. Tá? O que é mais comum? Primeiro é saber se eu sou normal. Então, a pessoa vai lá para saber se eu sou normal. Então, meu peso, a minha altura, o meu tamanho, a menstruação é normal ou não. Então, eu sou normal, isso é uma coisa. A segunda coisa é a questão dos problemas comuns de adolescentes. Peso, acne, rinite, asma, né? São essas coisas. Terceiro, alteração de comportamento. Então, aí é uma queixa. Tá mal na escola, tá muito quieto, sai pouco, namora muito, não tem namorada. Então, tem toda essa questão. E, por último, a questão ligada à sexualidade. Né? Então, a questão de uso de anticoncepcional, de relação sexual, de identidade de gênero, de conhecimento. Então, essas são as 4 grupos que a gente encontra. Então, é crescer, ser normal, a questão de doenças, a questão do comportamento e da sexualidade e anticoncepcional.